Mamãe disse que o Papai Noel não traz presentes para visitas quando minha filha perguntou por que ela era a única sem ganhar nada. Os filhos da minha irmã riram. Eu apenas beijei a testa da minha filha e fomos embora. Depois disso, tomei uma única atitude. 5 horas mais tarde, eles começaram a gritar. Foi na véspera de Natal que minha filha aprendeu que tipo de pessoas seus avós realmente eram. Ela tinha 5 anos, aquela idade perfeita em que o Natal ainda é mágico e o Papai Noel é tão real quanto a lua. Chegamos à casa dos meus pais por volta das 4 da tarde. Minha filha segurava os biscoitos de gengibre que tínhamos assado naquela manhã, ainda quentinhos dentro da lata, e dava aqueles passinhos animados de empolgação. Era o nosso terceiro Natal de volta à cidade desde que eu tinha retornado após o divórcio. E, estupidamente, eu me deixei acreditar que naquele ano seria diferente. Tudo parecia perfeito. A varanda estava cheia de luzes, a árvore brilhava pela janela, havia risadas lá dentro. Eu tinha levado presentes para todo mundo, como sempre atenciosos, bem embrulhados, cada um com sua etiqueta. Minha filha e eu até tínhamos feito algumas coisas à mão para os avós, uma foto emoldurada, uma caneca pintada, aquele tipo de presente que crianças dão com orgulho. Dentro da casa, minha irmã já estava lá com os gêmeos, correndo pela sala como esquilos cheios de cafeína. O marido dela contava em voz alta alguma história que ninguém pediu para ouvir, e minha mãe estava na cozinha, fingindo que não nos viu entrar. Senti imediatamente aquele aperto no estômago, o mesmo de sempre desde a adolescência, aquela frieza silenciosa e invisível que ela reservava para mim. Mesmo assim, sorri para minha filha. O jantar aconteceu e passou. Foi aceitável. Meu pai fez perguntas passivo-agressivas sobre o meu trabalho, como sempre. Minha mãe fez uma piada sobre eu ainda não ter encontrado um homem de verdade. Os gêmeos gritavam, minha irmã bebeu chardonnay demais, e minha filha não parava de olhar para a árvore. Ela ficava sussurrando, quando a gente vai abrir os presentes? Finalmente, o momento chegou. As crianças se juntaram em volta da árvore, rasgando papéis, gritando de alegria. Havia dezenas de presentes ali embaixo. Minha filha esperava pacientemente, os olhos brilhando, um sorriso nervoso no rosto. Um por um, os presentes foram sumindo. A pilha ficou menor, e eu senti o peito apertar. Minha filha me olhou e perguntou baixinho, o Papai Noel esqueceu de mim? Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, minha mãe falou do outro lado da sala, com a maior naturalidade, como se fosse apenas um fato, Papai Noel não traz presentes para visitas. A sala inteira riu. Não foi nenhuma risada cruel, foi indiferente, como se aquilo fosse normal. Os filhos da minha irmã seguravam tablets novos. Um deles apontou para minha filha e riu. Eu me levantei, peguei a lata de biscoitos e disse à minha filha que íamos sair para ver as luzes de Natal. Não me despedi. Não fiz cena. Apenas fui embora. Nós simplesmente fomos embora. No carro, minha filha não disse nada. Ela ficou olhando pela janela, ainda segurando a pequena caneca que pintamos para a avó. No semáforo vermelho, estendi a mão e segurei a dela. Foi ali que tomei a decisão. Durante anos, eu tolerei o comportamento dos meus pais. A forma como falavam comigo, como me comparavam com minha irmã, como diminuíam tudo o que eu fazia. Mas até aquela noite, eles nunca tinham direcionado isso à minha filha. Eu não tinha percebido o quanto de desprezo eles guardavam debaixo da superfície, só esperando um alvo menor e mais vulnerável. Eles eram donos de 49% do negócio que eu construí. Não porque ajudaram a construir, mas porque eu fui ingênua demais. Eu os trouxe para dentro anos atrás, quando comecei, apenas tentando criar algo para a família. Eu continuava administrando tudo, tomando todas as decisões, enquanto eles recebiam um cheque generoso a cada trimestre simplesmente por existirem. Naquela noite, quando cheguei em casa, entrei no painel da empresa. Redigi um e-mail. Em seguida, liguei para minha advogada. Foi na véspera de Natal que minha filha aprendeu que tipo de pessoas seus avós realmente eram. E foi na véspera de Natal que eu decidi que eles tinham acabado de viver às minhas custas. Eu não dormi na noite depois do Natal, nem por um segundo. Fiquei deitada no escuro, ouvindo a respiração suave da minha filha no quarto ao lado, encarando o teto como se ele fosse me dar uma resposta. Não deu. Mas eu já tinha a minha.
passei anos me moldando para pessoas que não se importavam se eu quebrasse. Anos mantendo a cordialidade, engolindo insultos disfarçados de piadas, deixando minha mãe fingir que era o centro do universo enquanto eu trabalhava 70 horas por semana para manter o negócio vivo, um negócio que ela nunca levantou um dedo para ajudar a construir. Mas ela cometeu um erro. Esqueceu que, enquanto podia me humilhar 1000 vezes, eu continuaria voltando, existia um limite. E ela cruzou esse limite quando fez isso com a minha filha. Às 3 da manhã, levantei e abri o laptop. Sem música dramática, sem digitação movida pela raiva, apenas trabalho frio e focado. Comecei a reunir tudo, os documentos originais, o antigo contrato de parceria, as trocas de e-mails, o histórico de transações. Marquei cada ponto em que eles deixaram de cumprir responsabilidades básicas previstas no acordo. Depois escrevi o e-mail para minha advogada. Curto. Direto. Disse que eu estava pronta. Naquela manhã, enquanto o resto da cidade comia sobras e fingia que estava tudo bem, eu estava no meu escritório assinando o primeiro conjunto de documentos. As engrenagens já estavam girando. No dia 2 de janeiro, protocolei oficialmente o pedido para dissolver a participação de 49% deles na empresa. Eu tinha provas de que não contribuíam com absolutamente nada havia mais de 3 anos. Tinha documentação para sustentar cada afirmação. E, o mais importante, eu tinha controle total da parte operacional. Eu não precisava deles. Eles só ainda não tinham percebido que eu já sabia disso. 2 dias depois, recebi a primeira mensagem. Era da minha mãe. Um áudio longo e furioso. Ela não começou falando do que aconteceu nem perguntando se aquilo tinha a ver com o Natal. Começou com o depois de tudo que fizemos por você. E então veio o verdadeiro motivo da raiva. Perguntou como eu tive coragem de roubar dinheiro deles. Disse que eu estava destruindo a família por causa de um mal-entendido, sendo dramática por causa de um brinquedo de criança. Ouvi uma vez e apaguei. Depois veio a mensagem do meu pai, cheia de culpa. Ele disse que eles estavam falando em fazer mais pelo negócio no ano seguinte. Disse que eu deveria ter ido falar com eles como família. Eu não respondia nada. Porque eu sabia exatamente o que era aquilo. Nunca foi sobre família. Sempre foi sobre poder. Eles lucraram comigo por anos. Viviam confortavelmente com a renda de um negócio que não ajudavam a administrar, enquanto eu trabalhava até tarde, perdia momentos importantes com minha filha só para manter tudo funcionando. E agora que eu tirei isso deles, entraram em pânico. Na segunda semana de janeiro, as mensagens diretas pararam. Eles mudaram de estratégia. Recebi uma ligação de uma tia perguntando se era verdade que eu tinha excluído meus pais. Um primo me mandou uma mensagem vaga dizendo que esperava que eu ainda aparecesse no aniversário da vovó. Minha irmã começou a ficar mais barulhenta nas redes sociais. Alfinetadas no Facebook e no Instagram, legendas passivo-agressivas, fotos com meus pais e hashtags sobre lealdade e amor verdadeiro. Não era sutil. Mesmo assim, eu não respondi. Eu apenas trabalhei. Mantive o negócio melhor do que nunca. Contratei 2 funcionários de meio período, lancei uma nova linha de produtos. As pré-vendas dispararam. E eu não enviei uma única palavra aos meus pais, porque isso não era uma briga de família. Era o começo do fim. E eles não tinham ideia do quanto mais eu ainda estava disposta a tirar deles. Em fevereiro, meus pais já não estavam mais em silêncio. Estavam sendo estratégicos. Não me ligaram. Não mandaram mensagem. Nem sequer perguntaram pela minha filha. Em vez disso, passaram a agir nas sombras, como sempre fizeram, falando com outras pessoas, cochichando, distorcendo a história para se colocarem como vítimas. Começou com coisas pequenas. Uma tia que quase nunca falava comigo mandou mensagem perguntando se eu estava bem, dizendo que tinha ouvido falar de uma tensão, mas que esperava que todos pudéssemos nos reunir na Páscoa. Como se fosse apenas um desentendimento bobo. Como se eu não tivesse passado o Natal vendo o coração da minha filha se partir diante de uma árvore cheia de presentes que não eram para ela. Depois veio uma mensagem de uma prima com quem eu não falava havia quase um ano, perguntando o que realmente estava acontecendo e dizendo que minha mãe contou que eu tinha tido um colapso e estava descontando em todo mundo. Foi essa a versão que escolheram.
Que eu era instável, ingrata, que tinha tirado meus pais do negócio do nada, por pura maldade, por causa de um mal-entendido. Eles nunca disseram uma palavra sobre o que deu início a tudo. Nada sobre o que fizeram com a minha filha, nada sobre aquele momento diante da árvore de Natal em que uma menina de 5 anos foi publicamente excluída pelas pessoas que deveriam amá-la mais do que ninguém. Aquilo simplesmente não cabia na narrativa deles. O que realmente importava era o dinheiro. E agora que ele tinha acabado, eles estavam reconstruindo a própria imagem na tentativa de recuperar alguma parte disso. O que eles não contavam era que eu já não me importava mais. Não me importava quem acreditasse neles. Não me importava quem deixasse de me seguir, quem parasse de mandar mensagem, quem escolhesse lados em silêncio sem sequer perguntar o que realmente tinha acontecido. Porque eu já tinha tomado uma decisão. Eu ia levar isso até o fim. Liguei para minha advogada e disse que queria ir além. Não apenas tirar meus pais do negócio, mas eliminar qualquer possibilidade de reivindicação futura. Fechar todas as brechas, apagar os nomes deles de cada documento. Cheguei a solicitar a mudança de nome da empresa, retirando o sobrenome da família que estava ali desde o começo. Um corte simbólico, mas definitivo. Quando foi aprovado, tornei público. Não escrevi um texto longo e emocional. Apenas um comunicado limpo na página da empresa, agradecendo aos clientes por um trimestre recorde e apresentando a nova identidade visual, sem mencionar meus pais em nenhum momento. No dia seguinte, minha irmã postou uma foto dos meus pais sentados na sala, com cara de partir o coração, acompanhada da legenda, vendo o trabalho da sua vida ser roubado. Quase ri. Minha mãe nunca trabalhou um único dia naquele negócio. Não quando eu embalava velas na cozinha às 2 da manhã. Não quando eu atendia pedidos em meio às contrações. Não quando eu escrevia bilhetes de agradecimento à mão com um bebê no colo. Ela estava no Brant. Mas no momento em que os cheques pararam de chegar, aquilo virou, de repente, o trabalho da vida dela. As pessoas acreditaram. Eu sabia que acreditariam. Ela passou a vida inteira construindo essa persona, a matriarca dedicada e exausta, a mãe altruísta. Era tão boa na encenação que poderia chorar sob comando diante de um juiz. Mas eu não estava mais jogando esse jogo. Eu não respondi. Não comentei a postagem. O que fiz foi ligar para o meu contador, porque o próximo passo seria o mais duro de todos, o financeiro, e eles nem imaginavam que estava vindo. Eu não estava apenas cortando o acesso deles. Eu estava prestes a apagar cada vestígio da presença deles daquilo que achavam que possuíam. E, depois disso, não haveria volta. Não por mim, não por advogados, não por laços familiares. Porque sangue não faz uma família. Amor faz. Lealdade faz. Respeito faz. E eles não tinham mais nada disso. Março chegou como se estivesse prendendo a respiração. Manhãs frias e cinzentas, o telefone em silêncio, nenhuma palavra dos meus pais, nem mesmo através da minha irmã, o que era estranho. Ela normalmente não conseguia passar 10 dias sem soltar alguma alfinetada. Eu sabia que, àquela altura, eles já tinham descoberto. O banco teria ligado por causa da conta encerrada. O depósito trimestral do qual dependiam não caiu, e eles não eram bobos. Ainda assim, eu não esperava a visita. Eu estava na loja até tarde numa noite, repondo as prateleiras depois de um pequeno lançamento de primavera, quando minha assistente avisou que alguém estava me procurando na frente. Saí esperando um cliente, e era o meu pai. Ele não aparecia na loja havia mais de 2 anos. Nem sequer olhou para o lugar quando expandimos no outono passado. Mas lá estava ele, parado em frente ao caixa, com aquele sorriso educado e rígido que ele usava quando queria alguma coisa. Quase dei meia volta. Mas não dei. Ele perguntou se podíamos conversar em particular. Disse que seria rápido. Contra meu melhor julgamento, aceitei. Fomos para os fundos, atrás do estoque, onde o beco estava silencioso. Ele não gritou. Nem pareceu com raiva. Parecia ferido, confuso. Disse que minha mãe não tinha intenção de magoar ninguém. Que eu tinha entendido errado a situação do Natal. Que tudo tinha tomado uma proporção maior do que deveria. Eu fiquei ali, em silêncio, esperando. Então ele disse a frase que eu esperava desde que tudo começou. Disse:
A gente não achou que você fosse realmente levar isso adiante. Pronto. A verdade. Finalmente dita em voz alta. Eles não me levaram a sério. Nunca levaram. Em seguida, ele começou a falar de números. Uma proposta para comprar de volta uma participação de 15%, em vez dos 49%. Disse que poderiam ser sócios silenciosos de novo, como antes. Que eu continuaria com controle total. Eles só queriam fazer parte do negócio da família. Essa frase quase me fez rir. Eles queriam voltar. Não porque se importavam com o trabalho, com a loja ou com o propósito, mas porque sentiam falta dos cheques. Eu disse não. Ele não discutiu. Apenas assentiu devagar, com aquele ar de decepção, e foi embora como se eu tivesse falhado em um teste que ele nem sabia que estava aplicando. Achei que aquilo fosse o fim. Não foi. 2 dias depois, recebi uma ligação do nosso centro de distribuição. Alguém tinha tentado usar um código antigo e vencido de fornecedor para fazer um pedido no atacado em nome da minha mãe. O código, obviamente, não funcionou, mas ela insistiu que estava autorizada. Não estava. Eles estavam tentando se infiltrar de novo, de lado, em silêncio, por qualquer brecha que encontrassem. Eu fechei tudo. Troquei códigos, avisei a equipe, bloqueei os últimos bancos de dados antigos que ainda tinham o nome deles em algum lugar. E então decidi encerrar isso de vez. Enterrada no nosso contrato original de parceria aquele de anos atrás, quando eu ainda era ingênua o suficiente para acreditar que esse negócio nos aproximaria, havia uma cláusula que eu tinha colocado quase como uma piada. Uma cláusula de separação. Ela dizia que, em caso de revogação total da participação societária, as partes removidas receberiam um único envio de produtos como quitação final, equivalente em valor de varejo ao último dividendo, convertido em crédito da loja. Eu ativei a cláusula. No dia seguinte, embalamos uma caixa. Uma caixa enorme, abarrotada de estoque encalhado da temporada passada, canecas com logotipos antigos, fragrâncias de velas descontinuadas, estampas antigas que nem no mercado a gente conseguia vender. O gerente do depósito perguntou para quem era. Eu respondi, acionistas finais. Embrulhamos tudo em papel pardo, colocamos uma nota fiscal impressa, datada e assinada. Nenhum bilhete, nenhuma mensagem. Apenas números. 2 dias depois, a caixa chegou à casa deles. Eles não ligaram, não mandaram mensagem, mas minha irmã, claro, tornou tudo público. Ela postou uma foto nos stories do Instagram. O jardim da frente da casa deles. A caixa rasgada, aberta. Metade do conteúdo espalhado pela grama, velas quebradas, embalagens rasgadas, uma caneca estilhaçada perto da calçada. A legenda dizia apenas: algumas pessoas não sabem o que família significa. O que ela não percebeu foi que aquela postagem não me fez parecer fria. Fez eles parecerem exatamente quem eram, amargos, ressentidos, mesquinhos. Os comentários foram mistos. Algumas pessoas se solidarizaram com ela. Outras não. Mas algumas me mandaram mensagens no privado, inclusive uma das minhas tias, dizendo que finalmente estavam começando a entender o que eu tinha enfrentado, que talvez não tivesse sido eu quem quebrou a família. Eu não respondi. Não estava fazendo aquilo por aprovação. Estava fazendo para reconstruir minha vida em torno de algo que não estivesse podre por dentro. E foi aí que percebi que a surpresa não era eu finalmente tê-los afastado. A verdadeira surpresa era como aquilo parecia, pacífico. Como se algo no meu peito tivesse se aquietado, como se eu finalmente tivesse aberto espaço para coisas melhores. E eles, pela primeira vez, não podiam fazer absolutamente nada a respeito. No começo de abril, meus pais pararam de fingir que queriam paz. Já não tentavam voltar para o negócio. Não queriam conversar, se encontrar, esclarecer nada. Aquela fase tinha acabado. No momento em que enviei o último pagamento a deles na forma de velas em liquidação e canecas descontinuadas, eles mudaram completamente de postura. Agora, queriam destruir tudo. Começou pelas avaliações. 3 notas de 1 estrela apareceram no site na mesma noite. Sem histórico de compra, sem nomes reais, mas todas atingiam perto demais da realidade. Uma dizia: dona não confiável, ética duvidosa, definitivamente não é quem finge ser.
Outra dizia: os produtos são razoáveis, mas cuidado com para onde seu dinheiro vai. Esse negócio tem um passado sombrio. E a minha favorita: parece que essa loja foi roubada dos donos originais. Triste. Eu não respondi. Não porque eu não me importasse, mas porque dava para sentir o desespero em cada palavra. Eu marquei as avaliações, fiz capturas de tela para fins legais e segui em frente. Mas aquilo foi só o primeiro movimento deles. Uma semana depois, um dos meus atacadistas me encaminhou um e-mail. Sem nome de remetente, sem assinatura, apenas um PDF anexado, alegando ser uma prova de disputas de propriedade não resolvidas envolvendo a minha empresa, junto com um falso aviso de que um processo em andamento poderia afetar pedidos futuros. Eles estavam falsificando documentos. E nem eram falsificações bem feitas: identidade visual antiga, números desatualizados, nomes jurídicos errados. Mas o esforço dizia tudo o que eu precisava saber. Eles estavam com medo. Não feridos, não tristes. Com medo. Porque perceberam que eu não tinha apenas me afastado. Eu tinha vencido. Eles acharam que cortá-lo significaria uma separação silenciosa, um afastamento lento. Não esperavam que eu fosse construir algo melhor, mais forte, sem eles. Então começaram a virar as pessoas contra mim. Minha mãe ligou para uma prima que eu não via havia anos e contou alguma mentira sobre eu estar emocionalmente instável. Disse que eu tinha roubado a família. Que estava em espiral desde o divórcio. Eu sei disso porque essa prima, abençoada seja, me enviou toda a conversa, com prints. Depois, minha irmã começou os grupos. Adicionou familiares distantes, gente da igreja, até a mãe de uma amiga do ensino médio. Até hoje não sei como ela conseguiu esse número. E começou a empurrar aquela história triste de que eu tinha destruído tudo por causa de um pequeno mal-entendido de Natal. Mal-entendido de Natal. Era assim que eles estavam chamando agora. Não o momento em que deixaram minha filha de fora do Natal de propósito. Não olhar no rosto dela quando percebeu que não havia presente nenhum para ela debaixo da árvore. Não as risadas. Não o sorriso satisfeito da minha mãe. Não. Agora era só um mal-entendido. Eles estavam reescrevendo a história em tempo real, tentando me transformar na vilã. O que eles nunca entenderam é que eu fiquei em silêncio por gentileza. E gentileza não é fraqueza. Enquanto eles ligavam para parentes e falsificavam documentos, eu estava fazendo movimentos. Passei o último mês negociando o aluguel do ponto mais visível da cidade, um lote de esquina que estava vazio havia anos. Todo negócio que tentou abrir ali teve dificuldade. Aluguel alto, visibilidade alta, risco alto. Mas não para mim. Minha marca tinha público. A loja já estava grande demais para o espaço atual. Os pedidos só aumentavam. O estoque girava rápido. Eu tinha a equipe, os sistemas, a demanda. Só precisava de um palco maior. Então assinei o contrato. Paguei adiantado os primeiros 6 meses. Iniciei as reformas em silêncio. Não postei nada. Não contei para ninguém, exceto para minha filha, que me ajudou a colar a primeira amostra de tinta na parede vazia. A única razão pela qual meus pais descobriram foi porque um blogueiro local escreveu uma matéria sobre a expansão de um dos negócios que mais cresciam na cidade. A matéria saiu numa quinta-feira. Na sexta, começaram as primeiras ligações. Números bloqueados, um silêncio pesado do outro lado da linha, depois desligavam. Em seguida veio a verdadeira escalada. Minha irmã postou uma foto do meu antigo quarto de infância. Completamente vazio. Sacos de lixo no chão, gavetas arrancadas. A legenda dizia: quando as pessoas escolhem o ego em vez da família, tudo que você pode fazer é deixá-las ir. 30 comentários. Os mesmos nomes de sempre, dizendo coisas como: você está melhor assim, ela ainda vai cair em si, família é para sempre, mesmo quando alguns esquecem. Eu não respondi. Mas minha filha viu. Ela me perguntou se ainda estávamos de castigo com a vovó. Eu disse que não estávamos de castigo, que apenas escolhemos não ficar perto de pessoas que tentam nos machucar. E então, porque eu queria que ela visse como o verdadeiro poder se parece, eu a levei até a nova loja. Por dentro, ainda estava crua.
Paredes pela metade pintadas, prateleiras e caixas espalhadas, o chão marcado pelas botas da obra. Mas era nossa. Ela correu até o meio da sala e girou em círculo. Disse que parecia um castelo. Naquele momento, eu soube que isso era maior do que vingança. Era sobre construir algo que eles nunca mais poderiam tocar. E a melhor parte? Eu ainda não tinha terminado. Eu tinha mais um movimento, e ele ia atingi-los onde mais doía. Literalmente. A questão com pessoas como meus pais é que elas nunca veem o fim chegando. Estão tão acostumadas a puxar cordas por trás das cortinas, tão convencidas da própria esperteza, que quando as consequências finalmente chegam, consequências reais, elas acham que é sabotagem, não responsabilidade. Em maio, o novo ponto estava quase pronto. A nova fachada foi instalada. O piso polido, as prateleiras montadas, os produtos organizados. Fizemos uma abertura discreta no fim de semana do Dia das Mães. E sim, escolhi a data de propósito. Minha filha cortou a fita. Servimos limonada e biscoitos. A imprensa local apareceu. As pessoas vieram em ondas. Clientes, fornecedores, outros donos de negócios. Eles não estavam apenas apoiando. Estavam indignados por mim, furiosos com a forma como eu tinha sido tratada. Alguns até trouxeram presentes para minha filha, como se quisessem compensar o último Natal. A cidade inteira não tomou partido. Mas gente suficiente tomou. Gente suficiente para que a notícia chegasse aos meus pais mais rápido do que eu esperava. Naquela mesma noite, o carro da minha mãe entrou no estacionamento. Ela não entrou. Apenas ficou ali, observando, e depois foi embora. 3 dias depois, eles fizeram o último movimento. Recebi uma carta registrada. Daquelas feitas para te intimidar. Dentro, havia uma alegação. Eles estavam analisando opções legais para recuperar prejuízos do que chamaram de remoção ilegal de propriedade familiar. Citavam danos emocionais. Eu ri pela primeira vez em meses. Ri de verdade. Eles não tinham base alguma. Nenhum documento, nenhuma participação, nenhum direito. Eu tinha todos os papéis assinados, todos os registros judiciais, todas as notificações com data e carimbo. Então respondi da única forma que eu sabia. Pelo correio deles. Meses antes, quando ainda achavam que eu não iria reagir, eu comprei o pequeno imóvel ao lado da casa deles. Era uma garagem velha, caindo aos pedaços. Nada de especial. Tinha ficado abandonada por anos. O dono era um senhor idoso que só ficou feliz por alguém querer aquilo. Paguei à vista, mandei limpar, pintar e reaproveitar o espaço. Agora, aquele lugar era uma extensão temporária da loja. E não qualquer extensão, era um outlet de descontos. As placas foram instaladas no dia seguinte ao envio da carta. Faixas enormes, com a marca, cores chamativas, perfeitamente visíveis da janela da sala deles. Tudo com 50% de desconto. Lançamentos, amostras grátis para crianças, música nos fins de semana. No primeiro sábado, tivemos fila. No segundo, food trucks locais pediram para participar. No terceiro, o carro da minha irmã já não aparecia mais na casa deles. Eu nunca contei a ninguém porque escolhi aquele endereço, mas eles sabiam. Minha mãe apareceu uma vez, no meio da semana. Parou do outro lado da rua, ficou sentada no carro com o motor ligado. Meu gerente a viu pela vitrine. Disse que ela não desceu, só ficou olhando por um tempo, depois foi embora. Foi a última vez que qualquer um deles deu as caras. O processo nunca veio. Claro que não. Aquilo tudo era só barulho. As avaliações falsas pararam. As ligações cessaram. Até minha irmã parou de postar. O grupo da família, aquele do qual eu tinha sido silenciosamente removida meses antes, foi apagado por completo. Alguns parentes me procuraram em particular, mas a maioria ficou em silêncio. Alguns por vergonha, outros por covardia. Eu não me importei. Porque, no verão, o faturamento tinha crescido 160%. Minha filha voltou a sorrir. E eu estava finalmente livre deles, da culpa, da vergonha que eu nem percebia que carregava desde criança. As pessoas dizem que família é tudo.
Mas, às vezes, família é uma jaula. E escolher ir embora, escolher a si mesma, a sua paz, o seu filho, não é traição. É sobrevivência. Então, não, eu não me vinguei. Ficou melhor. E a última coisa que eles viram, ao olhar pela janela, não foi eu implorando para ser aceita de volta.